Olá, Biblioquês! Tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Biblioquê, o seu podcast sobre biblioteconomia e ciência da informação. Eu sou a Ana, mediadora do podcast, sou parda com cabelos lisos, castanho escuro com mechas loiras, tenho olhos puxados da cor castanho escuro também, estou usando um óculos, estou vestindo uma blusa preta com uma calça preta e atrás de mim tem uma parede branca com um teto também branco. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio repleto de informações. Você chegou agora por aqui e tá perdido sem saber o que o bibliotecário faz? Escuta lá o nosso primeiro episódio que a gente explica tudinho bem certinho lá. Mas só depois, tá? Dessa vez eu vou pedir para vocês ouvirem só depois, porque esse papo vai ser muito legal. E queridíssimos biblioqueiros, aqui é a Melina, também mediadora do nosso Biblioquê. Mas hoje a gente vai falar de um segmento bem específico que tem feito cada vez mais parte do nosso dia a dia, o podcast. Você pode saber sobre galáxias enquanto lava as vasilhas ou pode entender melhor sobre catalogação enquanto faz a sua corrida matinal. O podcast virou uma realidade pra gente, talvez pela praticidade de ouvir enquanto faz alguma tarefa ou pelo simples formato de bate-papo. Por isso, o podcast se transformou numa grande arma para divulgadores científicos e já podemos até ver alguns personagens que viraram famosos na internet. Mas, além das ciências biológicas, da saúde e exatas, tem uma galera muito boa que fazem muito bem para o papel de divulgadores e da ciência por essa internet afora. Mas você deve estar me perguntando, Ana do céu, que raios é divulgação científica? Tem a ver com comunicação científica? Explica isso aí, maninha. Bom, para falar a verdade, é parecido, mas é diferente. Tanto a comunicação quanto a divulgação, eles vão ter fins parecidos, mas vão atuar em níveis diferentes. Então, vai mudar a linguagem, o público e até mesmo canais de comunicação. Deixa eu tentar te explicar. Quando o cientista faz um experimento, escreve um ensaio ou produz uma pesquisa, ele precisa comunicar seus colegas de profissão sobre o que ele fez, os métodos que utilizou e como ele chegou nesse resultado. Afinal, a ciência tem como base a reprodução do experimento de forma com que se consiga encontrar o mesmo resultado, não é mesmo? Ai, que chato isso. Então quer dizer que ele vai falar aquele monte de palavra difícil e aquelas fórmulas que eu não entendo? Sim e não. Ele vai fazer isso para que os colegas da profissão dele, que entendem a linguagem acadêmica que ele utiliza. Mas para você, que não é da área, mas quer entender, isso deve ser feito de forma diferente. E aí que entra o papel do divulgador científico. O divulgador é uma pessoa, profissional da área, que vai ler a comunicação científica e vai traduzir uma linguagem que alguém que não é da área possa entender. Conhece o professor Clóvis de Barros Filhos? Ele vive dizendo que é um explicador. No fim das contas, o divulgador é isso. Inclusive, para quem quiser saber mais sobre a divulgação científica ou descer para os íntimos, nós temos um episódio inteirinho dedicado a isso. Se eu fosse você depois desse, eu ia lá escutar. Mas só depois que terminar esse episódio, viu? Agora que já rompemos as barreiras do que faz um divulgador científico, nada mais justo que a gente apresentar aqueles que estão conosco hoje, não é? Sem parecer protecionismo, mas já sendo, não teríamos como falar de podcast sem ele, o nosso amado Carlos Júnior, integrante do Biblioquê. Tem som de palmas para colocar para ele? Vai ter sim, porque eu sou o editor e vou colocar. Eu sou um rapaz cisgênero, branco, de cabelos enrolados e com óculos. Hoje eu estou sentado em frente a uma parede, atrás de uma parede, na verdade, branca, com uma bandeira bissexual atrás. Oi, gente, meu nome é Carlos, para quem não me conhece ainda. Eu sou aqui no podcast o editor e também eu faço meio que de tudo às vezes, né? E também fico na parte da administração. E eu faço mestrado, eu sou mestrando aqui na FLU, que é a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Eu faço mestrado em Ciência da Documentação e Informação. E é isso, eu publico alguns artigos sobre ciência aberta, sobre divulgação científica e também a mídia podcast. E além do Carlos, nós também temos a presença ilustre da Amanda Xavier, que é integrante mediadora do ECOA, que é um projeto maravilhoso do curso de Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cadê o som de palma pra ela? Eu mesma faço. Olá, pessoal. Meu nome é Amanda.
né? Sou uma mulher negra cisgênero, tenho cabelos crespos, negros, bem volumosos. Eu estou usando uma blusa cinza, batom vermelho, um óculos de aro dourado, um headset preto. Num fundo tem uma parede branca. E eu sou estudante, né, do curso de arquivologia da URGS, do 7º semestre, participo do ECOA desde o início da minha graduação, né, o programa de extensão da universidade, e já participei, né, de muitos podcasts em virtude do projeto, né, do programa. E tem sido uma experiência muito gratificante, né, porque me possibilitou estabelecer contato com muitos profissionais, com muitos projetos, com muitos programas lindos, né, que nem esse que se faz aqui hoje. Então, muito obrigada pelo convite, viu? E por último, mas não menos importante, vamos apresentar a terceira integrante de hoje na nossa bancada, Joana Ferreira de Araújo, bibliotecária formada pela UFPB, onde também fez seu mestrado e atualmente está se doutorando. Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Eu me chamo Joana Araújo, sou uma mulher branca de cabelos escuros, estou numa sala com as paredes brancas, usando uma camiseta com o nome Oxente, para representar o meu Nordeste maravilhoso. Já muito bem apresentada pela Milena, né? Eu estou como doutoranda no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFPB, onde eu também fiz meu mestrado, e onde também eu fiz a minha graduação, também sou formada na graduação lá na UFPB. Estou realizando 2 sonhos aqui hoje, porque eu estou conhecendo 2 podcasts maravilhosos que eu só conhecia por trás de seus podcasts, ouvindo os áudios. E hoje eu estou tendo a oportunidade aqui de poder conversar com essas grandes pessoas maravilhosas que estão por trás desses projetos grandiosos também. Então, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e honrada e ansiosa por estar do lado da entrevista, né? Normalmente eu estou sempre do outro lado entrevistando, então acho que vai ser bem bacana essa experiência também. Estou ansiosa. Obrigadão. Gente, vocês são muito fofas, pelo amor de Deus. Sim, sabe o que eu notei? Isso é um sotaque diferente. É do norte ao sul do país. Assim, muito bacana, muito legal. Ana, antes de começar, eu quero lembrar os nossos ouvintes que tudo que a gente fala por aqui, vamos deixar na descrição do episódio. Referências e artigos, tudinho, para que você se preocupe apenas em ouvir o porquê. O papo vai ser muito bacana. Afinal, o podcast também tem que ser fonte de informação de qualidade, não é? Amanda, conta pra gente. Fazer divulgação científica é complicado, né? Além de dar um trabalho para se preparar. Tem a dificuldade de fugir da bolha e ser algo maçante. Quais estratégias vocês usam para atingir esse público e como os podcasts de divulgação científica podem fazer isso? O ECOA, né, ele surgiu em virtude da necessidade dos alunos de se relacionar, né? Ele emerge durante a pandemia e foi um pilar assim muito importante para a interação da comunidade arquivística durante aquele período, sabe? É isso que eu sinto, né, quando eu olho para a história do ECOA. E com relação à seleção, assim, de materiais e tudo mais, né, como furar essa bolha, né? Nós somos da área da arquivologia, né? Nós temos questões que nos preocupamos, como a gestão, a organização, a classificação, né, a preservação dos arquivos, mas a comunicação, né, ela nos é uma questão que permeia a nossa área, né, quando a gente fala de difusão e acesso. E daí, como otimizar essa comunicação?
Acredito que, para isso, a gente tem que estar sempre buscando congregar com aqueles que são especialistas, né? Então, existem pessoas que são especialistas na área da comunicação e que a gente precisa estar em contato para estar otimizando, né? E ampliando a nossa comunicação com os usuários das nossas mídias, né? Com o nosso público. Então, eu acredito muito nisso, assim, que a gente tem que estar sempre buscando analisar o nosso conteúdo e nos unindo, né, com pessoas que são especialistas. Um podcast não se faz sozinho, né? São muitas as mãos para se construir, para se estruturar um podcast, construir um roteiro, selecionar temas, fazer edição, né, criar essas estratégias e furar essa bolha, né, sair desse meio academicista, né, levar isso para a comunidade de fato, exige de nós um trabalho muito árduo, né, fazer pesquisa, de criar estratégia e se aperfeiçoar cada vez mais, né. Tem uma coisa bem interessante também, é tão bonito de ver como a nossa área ela se junta, né, esses cursos de Bíblia, arquivologia, porque eu fico pensando que por se tratar da gente tá atuando com a informação, eu acho que a gente consegue perceber com um pouquinho mais de atenção a importância desse tipo de insumo para todo mundo, né? Todo mundo precisa de informação. Eu lembro muito que na academia, assim, na graduação, todo mundo sempre fala, a gente está fazendo pesquisa, mas para quê? Para quem, né? E eu acho que, eu penso que todo podcast que tem sua raiz ali na ciência, parte dessa preocupação mesmo de levar para todo mundo. Então é tão bonito ver isso também retratado em outros olhares, em outros podcasts que estão espalhando informação de qualidade, informação verídica, de forma que alcance outras pessoas, que ajude outras pessoas. É muito bacana isso. A Bíblia, né, e a arquivologia tem a proximidade na academia, né, são da área da ciência da informação, eles são irmãs, né, e eu achei muito incrível como o ECOA, né, ele surge também para quebrar alguns paradigmas da área, para falar para os alunos, né, falarem do curso, da profissão. Eu acho isso muito incrível, e foi quase na mesma época que o Biblioquê, né, então foi 2020 ali, então assim, cara, muito legal, encantado. Quando eu vejo que alunos cada vez mais estão ficando mais engajados para falar o que a Joana acabou de afirmar, né? Isso é muito massa, porque a ciência ela tem que ser acessível, né? Tem que ser para todos. E eu acho muito, muito, muito incrível. Joana, nós aqui do Biblioquê amamos o seu artigo sobre podcast na disseminação do conhecimento científico na CI. E quando vocês falam sobre a responsabilidade social da CI, vocês citam o papel da ciência da informação de instruir para a competência informacional. Você poderia falar um pouco para a gente como é que a competência informacional e o podcast eles podem dar um jeito de ajudar nesse papel? Tem tudo a ver. A gente sabe que a ciência da informação, que é a área onde a biblioteconomia, arquivologia e museologia se inserem, ela tem um viés social muito forte. A gente está falando de algo que é comum para todo mundo. A gente não passa um dia sem consumir informação. E quando a gente fala de competência em informação, a gente está falando no sentido de instruir pessoas a conseguir identificar informações verídicas, de qualidade, úteis para aquilo que elas precisam. Então, por exemplo, e aí vou dar um exemplo que eu adoro dar, que é eu preciso fazer um bolo de chocolate. Gente, hoje me deu a vontade de comer um bolo de chocolate. Agora me deu mesmo. Ai, olha, e é incrível, né? Porque toda vez que me dá vontade de comer algo, nas redes só aparecem essas fotos assim, olha, complicado. Então, eu preciso de um bolo de chocolate. Onde é que eu arrumo informação boa de lugares que dispõem desse produto, onde vendem, como é que eu posso fazer? Então, assim, quando a gente se torna uma pessoa que tem competência em informação, a gente está falando
de alguém que consegue saber identificar qual é a sua necessidade de informação. E a gente sabe que tem podcast para tudo hoje, né? Além do científico, tem outros de entretenimento, cultura pop. Tem o Biblioquê, que mistura os dois, né? Cultura pop, ciência, eu adoro. Sim. O ECOA também tem uma pegada bem bacana para atrair o pessoal. E a gente precisa primeiro saber identificar que tipo de informação que eu quero. E a competência em informação é isso, é saber identificar o que eu preciso, como achar, e quando eu achar, saber analisar se é aquilo que de fato vai me ajudar, né? E a ciência da informação, por ser uma ciência voltada para analisar esses fenômenos relacionados com a informação, ela tem esse objetivo, essa missão muito forte, esse viés social de ajudar todos e todas que precisam aí desse apoio na hora de encontrar informação de qualidade. Qual é a sua relação com o podcast? O podcast é um tipo de instrumento que vem se popularizando nos últimos anos. E a gente vê esse fenômeno da podosfera ganhando ares, né, ganhando força, isso é muito bom. E aí, o podcast ele pode ser utilizado para fazer com que mais pessoas consigam acessar informação de qualidade, tornarem-se pessoas capazes de analisar a qualidade da informação, a sua veridicidade, dentre diversos outros aspectos. Mas, principalmente, fazer com que as pessoas se tornem mais cidadãs, né, do seu mundo. Porque quando a gente oferta informação científica, informação de qualidade, a gente está dando um poder para aquelas pessoas que têm acesso à informação. Então, isso é muito bonito e é um viés que está ali fortemente atrelado à nossa área. Nossa, muito maravilhosa ela, né, gente? Porque eu sempre coloco, informação, ele pode gerar tomada de decisões, né? Sejam ruins ou boas. Então, sempre quando eu falo que eu tô pesquisando, né, sobre podcast, eu falo, nossa, mas... sobre mídias em geral também, né, eu escrevo, e falo, nossa, por que é tão importante falar sobre isso? É muito importante, porque as informações hoje nas mídias, elas são bombardeadas e podem gerar mais ações, né? Podem gerar... por exemplo, tem casos de pessoas que são presas injustamente ou são atacadas injustamente por informações que são compartilhadas e que são falsas, ou esse ano atrás, né, como a vacina, enfim, e outros casos. Então é muito importante, sim, que façamos pesquisas, investigações sobre essas tomadas, e também falar um pouco também sobre as competências, né, dentro dessas mídias. E até mesmo essa semana a gente teve, né, um exemplo muito grande, que é as mídias sendo usadas para falar sobre aquele problema em Marajó. Então, tipo, é como as pessoas usam ali a informação, elas moldam da forma que elas querem, disseminam, e todo mundo tá ali falando uma coisa que... O papel social da divulgação precisa ser sempre levado em conta, não é? Um assunto bem amplo que possibilita um debate muito rico, né, Carlos? Sim. A Ana Cristina Figueira, no TCC dela, disse que os podcasts de divulgação científica estão muito mais ligados à universidade. Por muito tempo, o pessoal da academia via como algo sem importância, até mesmo desnecessário, né? Agora, a gente está vendo o contrário acontecer e a divulgação ser muito mais valorizada. Conta pra gente como os podcasts de divulgação científica podem juntar tantos interesses e formas e ainda assim ser uma fonte de informação tão cheia de possibilidades. Inclusive, na minha banca do TCC, a professora falou, nossa, Carlos, eu gostei muito do texto, porque ele foi muito acessível, a linguagem está muito simples. Eu fiquei muito feliz, porque é exatamente isso que eu proponho, sabe? Quando nós pensamos no podcast, foi para isso justamente, porque a gente vê que o conteúdo científico ele é muito limitado à universidade, porque ele parece que não sai da universidade, parece que fica preso ali só no mundo acadêmico, e é muito importante, eu sei que é muito importante isso para a academia, né, mas eu acho que a sociedade em geral, ele tem que também ter esse conhecimento, entendeu? Tem que ter acesso também, e nós sabemos que as pessoas não têm acesso, isso é muito triste, né, porque até a gente que é acadêmico vai ler um artigo ou uma produção científica e fica tipo, nossa, o que
que é esse negócio aqui? Mas é isso que eu percebo, que infelizmente as pessoas fora da academia não têm acesso a esses conteúdos científicos por conta da linguagem, que é muito acadêmica, que não é acessível. E existem alguns projetos que vão contra isso, né? Que o podcast é um deles, que o podcast existe para dar acesso, né? E para que as pessoas possam compreender assuntos acadêmicos. Também tem eventos que são criados. Eu pesquiso para a área social, e como que a minha pesquisa vai ajudar a sociedade? Porque parece que não ajuda, como a Juna comentou, tipo, parece que fica só na academia. Como que a minha pesquisa vai agregar para a sociedade de alguma forma? Eu não consigo enxergar saindo da academia, eu não consigo, né? Mas eu acho que também vai muito de encontro com o nosso objetivo, né? O Biblioquê, ele nasceu com esse objetivo de não só levar a biblioteconomia para as pessoas que eram os recém-chegados no curso, como pessoas que eram de fora. Então, como é que a gente vai explicar a biblioteconomia, que é, querendo ou não, um curso que as pessoas não conhecem, de forma entendível para quem não está dentro do curso, para quem não conhece alguém que trabalha? Porque eu entrei no curso porque eu conheci uma pessoa que ela foi bibliotecária da prefeitura de Santa Maria, e ela me inspirou, e eu sabia ali o que tinha a ver. Mas eu tenho amigos que escutam Biblioquê, e hoje em dia eles entendem muito mais da área por causa da linguagem que a gente usa, né? Até porque a partir do momento que a gente começa a utilizar só a linguagem técnica, ela deixa de sair do campo da divulgação e entra no campo da comunicação, que é justamente o que a gente tenta evitar, né, aqui no podcast. Se a gente não está conseguindo transmitir aquilo de forma entendível para quem não é da nossa área, então a gente está falhando totalmente naquele objetivo. E a pesquisa ela é tão importante, tão importante a pesquisa ela ser também social, que quando a gente está montando ali a pesquisa, uma das justificativas é a social, né? Para que essa pesquisa vai ser boa para a sociedade? Então, tipo, faz total sentido realmente a pesquisa ela ser feita também para uma sociedade, para as pessoas que consigam, para que as pessoas consigam entender o que a gente está falando. E se não fosse para isso, a gente também não precisaria ter essa justificativa, né, quando a gente vai fazer uma pesquisa, iniciar uma pesquisa. É isso, galera. Sabe que enquanto vocês falavam, né, eu resgatando aqui na memória, né, como que foi o cenário de início lá do ECOA, e daí veio na minha mente, né, as nossas conversas com as professoras Leolíbia e Rita de Cássia, aqui da URGS, né, e os alunos querendo se engajar em projetos. Naquele tempo a gente já estava conversando sobre a curricularização da extensão, e daí a gente queria, né, se envolver mais, né, e daí levar esse conteúdo que nós tínhamos aqui dentro da universidade para fora, né, para se fazer reconhecer, né? Até porque a arquivologia das Três Marias, né, da museologia, da biblioteconomia, e a nossa área é uma das que, de fato, é menos reconhecida pelo grande público. E a gente sentia muito essa questão de se responsabilizar pela difusão da nossa área, né? Então, é uma responsabilidade que nós assumimos. Vocês estavam comentando, né, sobre letrar essas pessoas, né, levar uma informação segura, mostrar como que se pesquisa fontes e trazer tudo isso de uma forma acessível, né? Então, o fato do podcast ter se tornado um instrumento da academia para levar esse conteúdo para fora da universidade foi muito importante, né? Foi uma trajetória muito importante, e a gente continuar se utilizando de mídias também é importante, né? Então, Sim. eu acredito que seja muito nesse caminho, assim, de disrupção, sabe? Sim, um truque que nós usamos, acho que a Joana pontuou, que é trazer a cultura pop, né? Porque nós pensamos assim, como nós vamos atrair o público para uma área que também, infelizmente, a gente sabe que as Três Marias, elas são, assim, são antigas, né? Profissões bem antigas, porém, não são tão faladas na sociedade, e não é tão divulgado também, e as representações que temos na cultura pop é assim, a gente tem episódios aqui, inclusive vão lá ouvir, a gente fica assim, meu Deus, a gente é assim representado, enfim.
E então a gente pensou, como nós vamos atrair esse público, né? Como nós vamos falar com o público? Então nós pensamos na cultura pop. É um podcast sobre ciência, gente, mas a gente fala sobre signos. Então, assim, tem episódio sobre signos. Um episódio todo sobre fanfic. Sim, é muito. Então, assim, a gente tenta trazer esse lado, sabe? Esse lado mais cômico, esse lado mais cultura pop, memes, porque é um jeito também de atrair, né? E também de aproximar. E vem dando muito certo. Eu fico muito feliz com isso. Bom, isso tudo que você falou, Carlinhos, foi muito bem colocado. Mas nem tudo são flores, não é, biblioqueiros? E tem muita gente usando o podcast para disseminar fake news e pseudociências. Joana, como você acha que os podcasts de divulgação científica podem combater esse tipo de divulgação que está mais preocupada em causar danos do que criar um público crítico? Excelente pergunta. A gente sabe que esse é um movimento que tem ganhado força, infelizmente, né? A questão de disseminação de fake news que vocês já pontuaram anteriormente é algo que preocupa a gente, que além de sermos profissionais da informação, estamos trabalhando também com comunicação, porque estamos atuando em podcasts, tentando fazer esse trabalho de levar uma informação de qualidade. E aí a gente se depara com esse cenário desafiador de combater fake news, enfim. Eu acho que um dos primeiros passos é a gente conseguir falar sobre isso nos nossos canais e tentar dar um auxílio no sentido de instruir a como identificar e combater, sabe? Eu acho que, assim, os podcasts, eles têm um alcance muito bom. Dada a sua facilidade de uso, né, a gente consegue disseminar informação de forma muito rápida e prática através dos podcasts. E aí a gente tem em mãos, e aqui eu estou falando do Biblioquê, do ECOA, do Descomplicast, que acho que eu faço parte, do Consciência e Informação, do Simplifica, enfim, tantos outros podcasts que a gente tanto ama e acompanha. A gente tem em mãos uma ferramenta que ela tem um potencial de alcance muito grande. Uhum. E junto disso, a gente tem pessoas dispostas a falar sobre, que usam uma comunicação que atinge um público de grande massa, né? Ai, gente, pera. O Carlinhos, quase que eu esqueci o nome. Carlinhos falou sobre a questão da linguagem, né? De falar sobre cultura pop. Isso chama atenção. Então, quando a gente usa de uma linguagem de fácil acesso para falar de um assunto que é importante, que tem um certo grau ali de gravidade, a gente está, de certa forma, contribuindo para combater isso, né? Então, sempre que tivermos a oportunidade de falar para o grande público, que não conhece, tem gente que desconhece, inclusive, esse fenômeno. Sim. Né? Uhum. Porque, apesar de estarmos em 2024, a gente precisa ter ciência de que tem gente que não tem acesso à internet, não tem acesso a, por exemplo, aos sites que hospedam, né, os podcasts e distribuem. Então, assim, a partir do momento que a gente tem acesso a esse tipo de ferramenta, a gente pode fazer uso dessas estratégias de comunicação, mudando linguagem, dando exemplos, conversando sobre, sabe? Criando pautas a respeito para tratar desse assunto e ajudar toda a comunidade a, primeiro, saber identificar e depois como combater. E aí a gente planta uma sementinha do bem e torce para que essa sementinha dê frutos, né? Mas a nossa parte está sendo feita. Então, acho que é mais ou menos por aí o caminho. Além de outras estratégias que a gente pode ter fora dos podcasts, com os nossos amigos, mas enfim, acho que aqui no podcast a gente tem uma oportunidade muito boa de falar a respeito e dar dicas mesmo de como combater. Acho que é mais ou menos esse o caminho. Gente, eu vi esses dias um podcast falando teoria lá, que existe um outro continente, não sei o que. Eu fiquei, gente, como que é isso? Que a Terra é plana e aí depois do Ártico tem um outro continente. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo com esse povo? Mas assim, mais uma dica que a Joana comentou agora, que eu vou dar aqui, é sempre verificar na descrição se tem disponível acesso para as fontes de informação que eles estão pontuando ali, entendeu? E sempre desconfie, gente, porque se for um canal, normalmente é um canal que apoia certos candidatos. E uma outra coisa, Carlos, que você colocou agora, que me lembrou aqui, é da gente também, além disso, verificar quem é que faz aquele podcast. Exatamente isso. Não só das fontes, sabe?
sabe, da gente dar aquela leve stalkeada. Vou aqui stalkear quem tá por trás do ECOA. E aí a gente descobre que é uma equipe toda preparada, que tem ali estudos por trás, enfim, sabe? Então é sempre bom a gente também dar uma stalkeada na equipe que faz aqueles podcasts, aqueles perfis que estão compartilhando fake news e afins. Mas, gente, bora falar a verdade. A maioria desses podcasts que faz fake news, você sabe de onde eles são, né? Você sabe de onde vem. Mas é muito importante, sim, verificar quem são essas pessoas. Nossa, Do que se alimenta. é muito importante, é muito importante. Ai, eu fico rindo demais. É muito divertido pra mim ver o pessoal passando vergonha na internet. Pra mim, vergonha ali é entretenimento, sim. Ah, palhaçada. Mas é muito louco cada coisa que a gente vê nessa internet hoje em dia. Sim, eu uso como conteúdo de humor, Aninha. Tipo, eu uso, não é nem pra me informar, sabe? Eu uso pra rir, pra ficar rindo. É isso que eu uso. Não é nem conteúdo, tipo, científico. É o conteúdo de humor pra ficar... pra passar tempo. Vira um programa de comédia, né? Vira um programa de comédia no final das contas. Enquanto a arquivista, né? Enquanto área de arquivologia, a gente tem uma preocupação muito grande, assim, em dar esses contextos, sabe? Justamente para mostrar para o nosso público a autenticidade, a integridade daquela informação. Né? É uma das formas que a gente tem de garantir que aquelas pessoas vão entender formas também de averiguar se aquela informação é sólida, né? Se ela tem um atestado de veracidade e tudo mais. E isso se dá como? Que nem a Joana estava falando, buscar compreender quem são os produtores dessa informação, né? Quais são as referências deles, né? Buscar as linhas de argumentação. E quando a gente fala isso, a gente fala até num nível mais técnico, mas é que nem a colega que falou. É stalkear. Sim, É stalkear, é investigar. Né? É pesquisar, é saber quem falou, né? Por que falou, como falou. Então, isso é bem importante, assim, quando a gente está falando de um instrumento de comunicação como o podcast, que pode ser utilizado por muitas pessoas, né? E que tem muito conteúdo. Sim. Né? Existe aí uma infinidade de materiais publicados. E como fazer esse trabalho de seleção, né? Como reconhecer o que é confiável dentro desses inúmeros materiais. E daí tem esses que viram comédia, que não dá para levar a sério e inclusive acaba por vezes difamando, né, a comunidade científica. Então isso são problemáticas que a gente vai encontrando no meio do caminho, né? E que a gente vai tentando trabalhar para minimizar. A gente tem, enquanto cientista da informação, uma grande responsabilidade de trabalhar, né? Todos esses meios de desinformar o cidadão, né? Desinformar as pessoas. Então, porque isso tem um propósito por detrás. Sim. Né? Tem um propósito em desinformar as pessoas. Nossa, tem. Por isso que eu falei, Amanda, aqui, eu falei, gente, verifica. E hoje em dia, eu tava lembrando agora, né, vocês falando sobre fontes de informação, eu lembro que eu tava vendo um dia um canal do YouTube que eu gosto de assistir, que ela fala sobre física. E ela é divulgadora científica, né? Porque eu, que sou uma zero à esquerda com exatas, eu consigo entender o que ela explica. E ela estava explicando sobre uma dessas mentiraiadas que físico, né, químico gosta de fazer, né, pseudocientistas, no caso, para mim. Ela estava explicando o que tinha de errado com uma pesquisa que as pessoas utilizavam para falar sobre aquele assunto. Que a pessoa que fez aquela pesquisa fez num tipo de grupo muito controlado.
E a publicação dessa pesquisa foi em uma revista que já era conhecida por postar muitas coisas meio assim, sabe? E são pesquisas antigas, né? São pesquisas que a forma que ele coletou, que ele coletou aquelas informações, que ele processou todos aqueles resultados, era totalmente querendo levar para aquele lado. E eu achei muito interessante, porque muitas vezes a gente também acaba vendo algo tipo, não, tá numa revista científica, foi feito ali, tem ali os procedimentos, tem os resultados, tem por como ele analisou. E a gente vê como é importante ter uma pessoa que tá ali explicando por que aquilo não é verdade. E mais importante ainda, para contrapor aquela mentira, ela trouxe outras referências, né, outras veracidades, várias pesquisas realmente que foram feitas de uma forma. Então, até a gente vê ali a importância de um divulgador científico que ele é realmente ali competente, né, que ele leva a sério levar a informação correta. Então, eu achei muito interessante, porque foi um assunto que eu não sei nada, mas ali, como ela explicou, que ela pegou aquela pesquisa, explicou o que tinha de errado e mostrou outras trocentas e explicou, fez ali a comparação, foi muito interessante. E hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado, porque aí a internet, ao mesmo tempo que ajuda muito a gente, acaba atrapalhando demais também, às vezes. Sim, eu ia falar também sobre, não é podcast, mas é sobre um TikTok, que é de uma bióloga, que ela fala sobre também aquelas gominhas de vitaminas que as blogueiras vendem e falam que o cabelo vai crescer, vai ficar bonito. Eu também não entendo nada. Nada, gente, assim, de biologia. E eu fico horas ali assistindo ela, porque ela traz fonte, ela traz conteúdo, e ela fala, gente, não, o teu cabelo não vai crescer por tomar uma balinha, por comer uma gominha de vitamina. Teu cabelo não... E é maravilhoso, porque... E você abrir os comentários, é só a gente detonando. As pessoas não aceitam, tipo, a veracidade, sabe? E quando eu fico muito assustado com isso, eu fico muito assustado porque as pessoas, parece que elas ficam irritadas quando alguém traz a fonte, quando joga na cara assim, sabe, a realidade, porque parece que elas querem viver nessa bolha, e é um querer delas, sabe? Uhum. De não querer sair, enfim, e eu acho muito bacana esses canais que fazem isso. Essa bióloga, ela é muito... eu não sei se tu conhece a Aninha, mas ela tem cabelo curto, louro, ela é maravilhosa. No TikTok ela arrasa, ela sempre tá lá quebrando alguns paradigmas que colocam, né, que divulgam na internet, assim. E também, hoje em dia, né, eu não queria nem falar de influência, mas é difícil. Que hoje em dia a gente vê muito, né, a influência que muitas figuras públicas fazem usando as mídias sociais e como é importante a gente combater isso também, porque se você for ver, né, tipo essa questão da goma, geralmente quem tá fazendo a publicidade dessa gominha de vitamina bom pra unha e pro cabelo são pessoas que, tipo... porque eu já vai querer falar sobre vídeos de coisa que eu vejo. Que eles postam, tipo, Diva Depressão, o Gianluca, que eles postam, tipo, as piores pubs de blogueiras. Aí eles postam, tipo, a menina usando mega hair e, a gominha, meu cabelo cresceu horrores. Ou tipo, esse óleo que é bom pra não sei o que, é bom pra reduzir medidas, olha como eu fiquei magra. E a pessoa tá, tipo, tinha feito lipoaspiração. Então, tipo, é muito mais importante mesmo a gente mostrar a realidade, né? Como é importante esses divulgadores científicos na internet, porque hoje em dia, na internet, a gente vê muita gente postando cada coisa, assim, sem o semancol. Falou isso, eu lembrei, tipo, das chamadas, assim, que são praticamente impossíveis, né? Tipo, emagreça 20 quilos em um mês, fique rico em 3 meses, com R$0, investindo R$0. E daí tu percebe que isso tudo advém, inclusive o fato de não pesquisar as fontes, né? Todas essas questões que a gente vem comentando aqui, que a Joana trouxe, que vocês estão trazendo, que é do imediatismo, né? As pessoas, elas querem soluções imediatas, elas querem informações imediatas, e pesquisar se aquilo é autêntico, se aquilo funciona, quem foi que disse aquilo,
dá trabalho, né? Demora. É uma coisa que é morosa para quem é usuário. Às vezes e a gente está trazendo aqui algumas questões de entretenimento, mas tem de tudo, né? Tem para todos os tipos, né? Então, o que a gente acaba percebendo enquanto futuros profissionais, né, e profissionais da área, é tentar tornar esse processo de verificação cada vez mais facilitado, né? Tentar fazer com que as pessoas pelo menos consigam fazer esse processo de forma mais rápida, mais célere e entender também a necessidade de fazer isso, né? Quanto isso pode salvar vidas, Sim, às vezes, né? Porque a gente está falando aqui de uma balinha que a pessoa toma para crescer a unha. A gente sabe que aquilo ali vai ser eliminado do corpo, não vai fazer diferença nenhuma. Mas, poxa, a quantidade de informação fake que foi disseminada durante o tempo de pandemia, que foi o tempo que esses podcasts de ciência da informação aí emergiram, estava fora da curva. Era muita informação fake de coisas que mataram pessoas, né? Não use máscara, não tome medicação X, Y, nada a ver, sabe? Então, são coisas que a gente acaba percebendo o quão a falta de informação, ela não é só prejudicial, ela pode matar as pessoas. Então, é um negócio que é muito sério, assim, e a gente tenta trazer, fazer com que esse processo seja o mais seguro, né, para as pessoas, e isso é uma responsabilidade nossa enquanto profissional, e fazer também as pessoas enxergarem o quão nós, profissionais, somos importantes para esse processo todo, né? Porque, por vezes, o pessoal também não entende, tipo, qual que é a atividade de um arquivista nisso tudo, né? Qual é a função do arquivista nisso tudo? Sim. A gente para servir a comunidade, servir a sociedade de uma determinada forma, para garantir a autenticidade, acesso, né? E o podcast acaba sendo um desses formatos que o ECOA encontrou de fazer isso, né? Eu queria perguntar, né, da Amanda sobre como que é o processo do ECOA, como que o ECOA se prepara, como que está sendo a experiência da Amanda no ECOA também, porque nós somos um podcast, mas nós sabemos que é totalmente diferente, né? São públicos diferentes, né? Por exemplo, o Biblioquê, ele tem as pessoas mais jovens, com né, acadêmicos que entraram agora, ou pessoas que querem entrar para atrair pessoas para a área, para informar sobre a área, mas também tem alguns episódios que são mais técnicos, né, que também são direcionados para profissionais, e enfim, e a gente queria saber como que tá sendo o processo para ti no ECOA, como que se tu gosta de participar. Fiquei curioso. Então, assim, o ECOA, quando ele surgiu, ele surgiu bem despretensioso, assim, né? Os alunos tinham várias ideias, né? Todo mundo tinha ideia. E daí acabou que o programa, né, meio que abraçou todos os projetos, praticamente. O Fora da Caixa é o podcast do ECOA, é o nosso carro-chefe, né? E assim, a gente conseguiu alcançar muitas pessoas através desse nosso trabalho, e inclusive para integrar no programa, né? Então a gente tem muitas participações externas de outras universidades, de outros segmentos, de profissionais, de egressos e também de usuários, né? E isso é muito bacana, assim, tu vê todas essas pessoas interagindo, porque acaba sendo um processo difícil, mas ao mesmo tempo, quando tu tem muitas pessoas trabalhando para que aquilo aconteça, acaba sendo maravilhoso, sabe? Sim. Conhecer tantas pessoas diferentes, né? Profissionais mega capacitados de diferentes áreas que trabalham em lugares muito, muito distintos. E assim,
Nós nos dividimos, né? A equipe do ECOA, a gente se divide quase numa equipe de conteúdo, uma equipe de edição e uma equipe para comunicação, para cuidar das mídias sociais e tudo mais. E daí nós temos, dentro né, dessa triangulação, a gente tem a gestão. Né, unindo todas essas pessoas, a gente tem a gestão do ECOA. E junto com as professoras do programa, né? E é bem bacana, assim, porque a gente acaba aprendendo muita coisa, muitas pessoas é rotativo, né? A gente vai trocando os lugares, vai pulando de assento, assim, e vai aprendendo um pouco de cada coisa, né? A gente tem as participações externas, então muitas pessoas convidadas, né? Eu falei aqui do podcast, mas nós temos palestras, a gente já ministrou oficina, já fizemos algumas intervenções no Portas Abertas, que é tipo aquela espécie de visitação, quando a universidade abre para pessoas externas irem visitar. Tipo, no ano passado, o ECOA levou um caixão para o Portas Abertas. Nós elaboramos um caixão e levamos, enchemos de documento, e dissemos, né, que sem arquivista os arquivos estariam mortos. Eu ia fazer essa piada. Então, que precisaríamos de arquivistas para ressuscitar aquele arquivo morto. Nossa, muito bom. E daí convidando os visitantes a entrar para a arquivologia, né, no caso. E daí ficou ali, né, na memória das pessoas, né, o curso que estava carregando um caixão de um lado para o outro. Então, assim, é uma experiência muito bacana, porque a gente acaba abrindo espaço para N criatividade ali, né? O pessoal é muito engajado, tem umas ideias malucas, a gente abraça todos. E ajuda muito a nos fortalecer, assim, sabe? A ampliar os nossos contatos, a fomentar essa questão, né, de atualização contínua, onde a gente está sempre buscando conteúdos, tendências, estabelecer relação com outros projetos e também a se enxergar, sabe? A se enxergar enquanto um profissional necessário, né? Enquanto colegas de trabalho, né, enquanto profissionais que se aliam em prol de um bem maior ali, né, e isso é muito rico, né, tanto para nós que vamos ser futuros profissionais, quanto para todo mundo que consegue e pode participar, né, desse processo. Acho muito bacana também, na experiência do Biblioquê, a nossa coordenadora, que é a Daniela Nomata, e a nossa professora Amanda, elas deixam muito o Biblioquê muito. Elas têm uma confiança na gente, assim, que eu fico até assustado, porque ela é uma confiança que é muito. A gente fica muito grato, porque elas deixam a gente aberto a falar sobre temáticas, por exemplo, no signo, sabe? sobre temáticas assim, fanfic, que é muito mágico, assim, a gente ter essa liberdade no Biblioquê para explorar a Bíblia em qualquer lugar, sabe? Porque a informação, ela tá em qualquer lugar, então se a informação tá em qualquer lugar, a gente tá inserido em qualquer espaço. Isso é muito, muito massa. Mas também é muito massa ver pessoas falando, produzindo, né? Fazer ciência e citar o nosso artigo, isso é muito mágico. Quando eu vi que eu estava sendo citado, né? Que o Biblioquê estava sendo citado no artigo, eu fiquei assim, eu até mandei lá no print, lá no grupo, pros meninos. Nossa, a gente foi citado pela mestre. Acho que no momento era mestre, né? Era somente mestre. E falei pela mestre Joana. Lá no grupo, mó felizinho assim. E caramba, é muito, muito mágico ver. E Joana, como que foi pra ti, tipo, produzir esse artigo? Como que veio a ideia? E como que foi todo o processo da produção do artigo junto com as professoras, né, e colegas? Como que foi? Eu fico muito feliz de ouvir esse seu feedback, o feedback aqui da equipe do Biblioquê. Eu acho que a minha alegria... Eu lembro que até respondi o e-mail, não foi? Dizendo, meu Deus! Eu me senti muito ali, né? A pessoa que é desconhecida e o famoso entra em contato com você. Eu digo, meu Deus, é um sonho!
Nossa, muito Aí vocês massa. mandaram um e-mail e eu disse, eu não acredito, vou conhecer. Eu me senti o fã do Batman, conhecendo o Batman, sabe? Algo assim. Primeiro, a criação da pesquisa, na época, eu estava fazendo o mestrado ainda, né? Eu estava pagando as disciplinas, estava bem ali no meu primeiro ano do mestrado. E aí, nessa época, eu não ouvia tanto podcast. Eu ouvia podcast, mas não muito, que nem hoje. E eu estava pagando uma disciplina sobre comunicação científica. Essa disciplina, a gente passou o período todo falando sobre divulgação científica, sobre disseminação. E aí, quando a gente chegou na discussão sobre divulgação científica em especial, eu fiquei pensando muito no podcast, porque naquele momento, era na época da pandemia, né? E aí, como a Amanda colocou, na época da pandemia teve aquele boom dos podcasts, né? Principalmente aqui na nossa área de ciência da informação, começaram a surgir vários. E eu comecei a descobrir alguns podcasts da área de ciência da informação. E no mestrado a gente precisava entregar um artigo como trabalho final de disciplina. E aí, quando eu terminei a disciplina de comunicação científica, os olhinhos brilhando assim, eu disse, eu quero falar sobre podcast. Então vamos fazer uma pesquisa. E como tudo era muito novo, eu nunca tinha pesquisado a respeito na graduação, era tudo muito novo para mim. Eu quis fazer uma pesquisa inicial sobre quais são os podcasts que estão falando sobre ciência da informação, biblioteconomia, arquivologia, museologia. Daí a ideia desse artigo que está lá publicado na revista Informação. É na Informação, não, na Brás. Correção, na Brás. Que vai estar aqui na vida do podcast. E citar também nos seus artigos. Oh, maravilha! Pronto, já está lá publicado. E aí, esse artigo eu publiquei junto com a minha orientadora, que é a professora Alzira Carla, com a minha colega Flávia de Araújo Telmo, e ele foi desenvolvido na disciplina da professora Merenice, que também está como autora desse artigo. E foi uma experiência maravilhosa, porque como eu ainda estava querendo conhecer quais são os podcasts que falavam sobre a nossa área, eu consegui fazer um apanhado bacana ali, e dediquei um tempinho em ouvir a produção dos podcasts. Foi justamente nessa época que eu conheci o Biblioquê. Nossa, os olhinhos brilharam, assim, dentre vários outros, porque, gente, tem tanto podcast bacana na nossa área, e aí a gente não conhece, né? E quando eu fiz o levantamento, eu estava pensando, eu vou encontrar 5, 6 podcasts. A gente encontrou 24. E isso foi no ano de 2020, acho que foi 2020 essa pesquisa, mais ou menos por aí. Ela foi publicada no ano passado, mas os dados foram levantados em 2020. E a gente conseguiu 24 podcasts. E toda vez que eu ia para um podcast, eu ficava apaixonada. Eu disse, não acredito que tem tanta coisa publicada a respeito e eu estou aqui boiando esse tempo todo, estou fazendo o que da minha vida que eu ainda não acessei esse conteúdo. Então, comecei a consumir o podcast na área de ciência da informação, fiz a proposta para minha colega, para minha orientadora e para a professora da disciplina, que compraram essa maluquice. E a gente fez, então, a pesquisa que está hoje já publicada e divulgada. Foi uma experiência muito boa, a gente consegue perceber a diversidade de temas, e aí eu estou falando de podcasts que são da ciência da informação, mas que falavam sobre tecnologia, sobre comunicação, psicologia, entre outros temas, cultura pop, Covid, porque estava na época da Covid. Então, foram temas assim, que eles eram muito diferentes um do outro, mas que todos se entrelaçavam em certa medida com a nossa área. Então, foi muito bacana de ver esses resultados, principalmente de saber que esses resultados alcançaram outras pessoas. Eu acho que essa é uma das maiores alegrias para um pesquisador, pesquisadora, é saber que sua pesquisa plantou uma sementinha, alguém chegou e alguém conseguiu e gostou, principalmente da leitura desse trabalho. Então, eu fico bem feliz com o resultado e que me trouxe até aqui, né? Eu não teria conhecido toda essa equipe maravilhosa se eu não tivesse publicado esse artigo. Então, foi um caminho bem abençoado. Pois vai ter lá na minha dissertação, Araújo Etiel 2023. Maravilha! Muito bom ouvir vocês, meninas. E eu não sei pra vocês, mas eu posso ficar horas discutindo, falando sobre isso, porque eu acho um tema muito, muito, muito legal. Mas
para finalizar esse papo, eu vou querer jogar aqui uma pergunta para Amanda. E eu vou sair andando, porque como fala Alex Russo e Feiticeiros de Waverly Place, eu não corro, eu ando. Então, brincadeiras à parte. Gente, eu amava Disney, desculpa. Você acha que, assim como o leitor, o ouvinte do podcast, ele precisa ser formado? Tipo, como é que a gente faz para atingir e desenvolver no ouvinte esse interesse em acompanhar um podcast, em realmente ser fiel a um podcast que demora uma semana, às vezes demora até mesmo um mês para sair novos episódios? Como é que a gente faz com que ele seja ali fiel, se ele continue sendo interessado no nosso podcast, mesmo que a gente não consiga ali estar lançando episódios todos os dias, por exemplo? Essa pergunta é difícil mesmo. Então, eu acho que assim, nós assumimos um compromisso com o nosso público, né? Quando nós começamos, quando a gente toma essa iniciativa de começar a produzir um podcast, a gente assume um compromisso com o nosso público, de atender determinadas expectativas, né? De tentar entender quem que é o nosso ouvinte. Então, o pessoal da ECOA sempre acompanha, né, pelo Anchor, os números de players para entender quais são os assuntos que são mais interessantes para o nosso público, o gênero, a faixa etária, a região geográfica. A gente acompanha todos esses dados, né? Tanto para continuar com esse público cativo, mas também de tentar entender formas de atingir outros públicos, né? E isso é sempre um desafio para nós que estamos trabalhando nesse campo da difusão das nossas áreas. E assim, selar esse compromisso com esse público, né, ter essa perseverança, essa continuidade, sabe? É tentar trazer um conteúdo inovador, diferente, que nem a gente comentou aqui, né, desde signo até papos mais sérios, como pandemia. A gente tem material para tudo, para todos, né? E isso acaba fazendo com que o nosso público tenha um acesso a um material diversificado, né, seguro, que nem a gente comentou, né, de trazer as fontes, de estar trazendo essa austeridade para a informação. Então, isso acaba consolidando o nosso público ao longo do tempo, acaba ajudando ele até a acessar novos materiais, né, de outras frentes que também possam ser benéficas, né, para ele de alguma forma. Então, eu acredito muito nisso, assim, de continuar o trabalho, né, de continuar sendo fiel aos nossos princípios, né, enquanto cientistas da informação, e estar sempre tentando trabalhar nessa democratização do saber, né, que é o que a gente tem conversado aqui nesse episódio, sobre tornar acessível, né, entender que as pessoas, elas não são meros ouvintes, elas são também de certa forma, né, produtores, mediadores, né, são selecionadores dessas informações. Então, isso é muito importante. A gente sempre está ciente dessa parte também, dele ser uma pessoa ativa nesse processo, junto com a gente. É uma pergunta difícil e ela respondeu brilhantemente, né? Eu acho que é muito importante também a gente conseguir manter essa diversidade de assuntos, né? A gente vê que, pelo menos no Biblioquê, isso dá muito certo. A gente tenta, né, balancear, como tu falou, o assunto mais sério, o assunto cultura pop, e até então tem dado certo, né? É isso, pessoal. Já diziam os Los Hermanos, todo carnaval tem o seu fim. E o nosso episódio de podcast sobre podcast, ao meu ver,
foi um sucesso pelas falas dos nossos convidados. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. O tempo passou e eu nem vi com esse papo tão agradável. É isso mesmo, Milena. Eu confesso que até fiquei meio bugada quando eu fiquei sabendo que a gente ia fazer um podcast sobre podcast. Mas é como o nosso querido roteirista falou, né? A gente tá se sentindo Leonardo DiCaprio naquele filme que é um sonho dentro de outro sonho. E é o Inception. Assistam, gente. A não ser que você não tenha 25 anos, porque aí, né, sinto muito. Enfim, eu quero agradecer piadinhas da cultura pop também, galera. Eu tenho 24, só tenho mais alguns meses, senão eu perdi a chance. Mas enfim, continua. Eu quero agradecer aqui a presença da Amanda, agradecer a presença da Joana também. Muito obrigada por terem disponibilizado o tempo de vocês. Muito obrigada também ao Carlos por... nós queremos agradecer à FIC pelo apoio, ao Caban também pela divulgação. E se você, que é o nosso ouvinte, ainda não está seguindo a gente nas redes sociais, gente, pelo amor de Deus, vai engajar a gente no Instagram, no Twitter, agora a gente também tem TikTok, tem Blue Sky. Não perde tempo, mano. Vai lá seguir a gente, pelo amor de Deus. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Beijinhos, beijinhos. Gasp Girl. Beijo, gente. Até mais. Beijinho. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Amanda, a Leleco fez uma piada no roteiro sobre como que se o... Até eu não consigo. A URGS. Aham. URGS. Ele colocou uma piada muito boa, mas a minha não deu. Ah, tava em vermelho? Como eu tá em quero vermelho ouvir. profissional. Aí, a Ana Leleco, tá vendo? Ó, Anunciado. tá vendo? Eu já vi ser pronunciado de tantas formas esse nome da URGS aí que já perdi. A gente não pronuncia o F, né, na verdade. A gente pula o F. Tá escrito, parêntese, abre parênteses. Eu nunca sei como fala, se é UFRGS, se é FURGS ou como é. Me atrapalho todinho nas siglas. Fecha parêntese. Tá errado? Não, e aqui no Rio Grande do Sul, nós Isso. temos a Federal de Rio Grande, né? Que é uma cidade do Rio Grande do Sul. E daí lá é a FURG. E aqui Mentira! Sim, tem a FURG e tem a URGS. E daí o pessoal confunde muito as duas instituições. Aí, Caraca! eu achei que só eu confundia isso, porque eu sempre fico perdido nesse rolê. Oi, gente! Eu vim aqui para contar para vocês que esse episódio foi produzido pelo Biblioquê Podcast, foi roteirizado pelo Luiz Fernando Gomes, ou Leleco para os mais íntimos, mediado por Ana Cristina e Milena Fernandes e editado por Samanta Oliveira e Carlos Júnior.